Olá! Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a literatura no Brasil. A literatura brasileira teve dois grandes momentos. Um chamado de literatura colonial e o outro literatura nacional ou nacionalista. A literatura colonial se iniciou com a chegada dos portugueses ao Brasil, por volta de 1500. Iniciou-se, então, com o próprio período de colonização. E a literatura nacional ou nacionalista começou em 1836, com o surgimento do romantismo e se estende até os dias atuais. A literatura colonial compreende três importantes movimentos: o quinhentismo, o seiscentismo e o setecentismo. O quinhentismo aconteceu por volta de 1500, como eu já disse, e, na verdade, não foi propriamente um movimento literário. Foi um movimento que se destacou muito mais pelo aspecto historiográfico. E nós vamos entender por quê. Não se pode esperar, não se pode imaginar que nos primórdios, no início da colonização, já fosse possível ter um sistema de literatura, um sistema literário consolidado no Brasil. Segundo o crítico literário Antônio Cândido, só existe sistema literário consolidado a partir da existência de três elementos: escritor, leitor e obra, sem os quais não existe um sistema literário consolidado. Portanto, o quinhentismo, eis a razão pela qual o quinhentismo não pode ser considerado um movimento por excelência, um movimento literário, mas sim um movimento com predominância historiográfica, né? Com importância muito mais historiográfica. Esse movimento quinhentista compreende duas vertentes, se divide em duas vertentes: literatura dos jesuítas e literatura dos cronistas. A literatura dos jesuítas é uma literatura de caráter religioso, uma literatura que se preocupava com a questão da formação doutrinária dos índios. E o padre José de Anchieta esteve à frente desse trabalho como principal representante. É claro que a literatura dos jesuítas não aconteceu aqui por acaso. Na verdade, nada é por acaso. Na Europa, havia um forte conflito entre a Contra-Reforma, representada pela Igreja Católica, e a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero. E aí, nessa disputa de poder, claro que Portugal, estando aqui na condição de colonizador e sendo também um país de tradição católica, não hesitaria, não perderia tempo em transformar o nosso indígena em adepto da Igreja Católica. Daí, literatura dos jesuítas, uma literatura preocupada com a questão da catequese, com a formação cristã do indígena. A outra literatura, a outra vertente, ficou conhecida como literatura dos cronistas ou dos viajantes, e o papel dessa literatura era informar, era uma literatura de caráter informativo. Ela foi feita a partir de registros, de tratados, de cartas, de crônicas deixadas desse período, né? Desse período. E um desses documentos, que constitui o primeiro registro de literatura escrito no Brasil, foi a Carta do Descobrimento, escrita por Pero Vaz de Caminha. Os principais representantes da literatura quinhentista, do quinhentismo, são Pero de Magalhães Gândavo, Gabriel Soares de Souza, Pero Vaz de Caminha e o padre José de Anchieta. Pois bem, em 1601 surge o que a gente chama, o que nós chamamos de seiscentismo ou barroco. Houve uma obra que marcou o início desse movimento aqui no Brasil. Foi a publicação da obra Prosopopeia de Bento Teixeira. Bento Teixeira era um poeta português e ele procurava
se inspirar no modelo camoniano, né? Se inspirar em Camões, ele procurou se inspirar em Camões para escrever a obra Prosopopeia. É claro que nós não podemos... Camões era considerado um dos ícones da literatura portuguesa, né? É claro que Camões era um poeta, era o príncipe dos poetas portugueses. A obra de Bento Teixeira não se igualava à riqueza, ao talento da obra de Camões, que foi exatamente Os Lusíadas. E a obra escrita por Bento Teixeira foi Prosopopeia. Essa obra marcou o início do Barroco no Brasil em 1601. Um outro representante do Barroco brasileiro foi o poeta Manuel Botelho de Oliveira. E além desses dois, de Bento Teixeira e de Manuel Botelho de Oliveira, podemos citar os principais representantes, como principais representantes do Barroco brasileiro, o poeta Gregório de Matos Guerra, o poeta baiano, o primeiro poeta brasileiro, né? Poeta baiano Gregório de Matos Guerra, e o prosador Padre Antônio Vieira. Estes dois últimos, Gregório de Matos Guerra e Padre Antônio Vieira, são os dois principais representantes do Barroco no Brasil. O poeta Gregório de Matos Guerra na poesia e o Padre Antônio Vieira na prosa. O poeta Gregório de Matos Guerra escreveu 3 tipos de poesia: poesia lírica, satírica e religiosa. As poesias lírica e satírica sofreram forte influência das poesias medievais, lá do trovadorismo. A poesia lírica sofreu forte influência das cantigas de amigo e de amor. E a poesia satírica, de Gregório de Matos, sofreu forte influência das cantigas de escárnio e de maldizer, lá da poesia da literatura medieval, do trovadorismo. Pois bem, revendo, vamos lá. O Barroco teve 2 grandes representantes, o poeta Gregório de Matos Guerra e o Padre Antônio Vieira. A produção literária de Gregório de Matos Guerra se divide em poesia lírica, satírica e religiosa. Para ilustrar um pouco a respeito da poesia religiosa do poeta Gregório de Matos Guerra, eu vou declamar apenas 3 estrofes, não o soneto completo, apenas 3 estrofes de uma poesia de Gregório de Matos Guerra. Chama-se A Cristo Nosso Senhor. Ele diz: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho o perdão mais empenhado. Aí lá na frente ele diz: se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Você observe que a ousadia do poeta Gregório de Matos é grande. É como se ele estivesse colocando Deus em xeque-mate. É como se ele estivesse colocando Deus em xeque-mate. Ele diz, é como se a glória de Deus estivesse ameaçada se ele o condenasse. A grandeza de Deus existe exatamente em salvar e não em condenar o pecador. Ele diz, eu sou a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Observe, isso para a igreja era um sacrilégio, né? Ele não poderia blasfemar contra Deus. A igreja tradicional, você imagine, conservadora, como é que ela via o posicionamento de Gregório de Matos. Na verdade, os 2 principais inimigos de Gregório de Matos eram a corte portuguesa e o clero. Você imagine, né?
Imagine como ele era realmente polêmico, ele era destemido, ele era revolucionário. E tudo isso acabou lhe rendendo um exílio. Ele chegou a ser exilado para Angola, passou um período em Angola, na África. Então, além de Gregório de Matos, eu disse que havia um outro representante de grande importância também para o barroco, que foi o padre Antônio Vieira. Só que o padre Antônio Vieira trabalhou com a prosa barroca. Ele é considerado um dos oradores de maior eloquência do barroco. Ele não é só considerado um orador culto, um orador eloquente, né, do barroco brasileiro, mas ele também é reverenciado em Portugal. E eu não quero me delongar nessa discussão, mas eu quero aqui apenas fazer referência a... Na verdade, o padre Antônio Vieira, a produção literária do padre Antônio Vieira se divide em cartas, sermões e profecias. E o melhor de sua produção certamente consta nos sermões. E há um sermão dele que me chama... Na verdade, todos os sermões são maravilhosos, mas há um sermão que me chama a atenção. E eu quero fazer referência a ele neste momento. Chama-se Sermão do Bom Ladrão. Eu vou só fazer uma pequena referência. Ele diz: basta, Senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? Assim é. O roubar pouco é culpa. O roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas. O roubar com muito, os Alexandres. Você imagine como é fantástico esse mundo da literatura. Uma obra que foi escrita no século XVII, mas a impressão que nós temos é que ela foi escrita para os dias atuais. Não podemos dizer que aquilo que os imortais, aquilo que os nossos grandes escritores, poetas, prosadores escreveram, ficou ultrapassado, tornou-se obsoleto, porque isso não aconteceu. Esse texto de Vieira é a prova disso. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito, os Alexandres. Isso é um pequeno ladrão falando a Alexandre o Grande, né? Alexandre, imperador da Macedônia. Olha como é interessante isso. Pois bem, para fechar a discussão a respeito do barroco, eu quero dizer que houve duas importantes correntes filosóficas, correntes de pensamento, as duas oriundas da Espanha, que se fizeram presentes nos textos de Gregório de Matos, Guerra, e do padre Antônio Vieira. Essas correntes filosóficas foram o cultismo, também conhecido como gongorismo, e o conceptismo, também conhecido como quevedismo. O cultismo vai se fazer presente na poesia de Gregório de Matos exatamente por causa da preocupação com a forma, o exagero formal, a presença de figura de linguagem, né? Principalmente a hipérbole, o hipérbato, a antítese, paradoxo, para mostrar exatamente esse pensamento conflitante, né, que perpassa os textos do barroco, né? E toda a dualidade presente na poesia barroca. E na prosa de Vieira, nós vamos ver o conceptismo, o quevedismo, que consiste exatamente num jogo de ideias para trabalhar toda a questão do raciocínio, que nos leva a uma concepção de ideia. É a palavra nos levando a uma nova concepção, a um novo pensamento. E agora vamos começar com o arcadismo. O arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, pela preocupação com a cultura greco-romana, né? Os gregos e os romanos foram inspiradores dos poetas árcades. E setecentismo exatamente por causa do ano. O setecentismo aconteceu por volta de 1768.
O livro que marcou o início desse movimento literário no Brasil foi o livro Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa. Esse movimento vai trilhar um caminho diferente do caminho trilhado pelo Barroco. Enquanto o Barroco trabalhou, refletiu as dualidades, os conflitos, né, que atormentavam o homem daquela época, a vida versus a morte, o ódio e o amor, a razão e a loucura, a matéria e o espírito, o arcadismo já enveredou por um outro caminho. Inclusive deixando de lado todo aquele conflito religioso presente no Barroco e passando a explorar a questão da mitologia, do paganismo. Em vez de um Deus, em vez de teocentrismo, o que perpassava as poesias do arcadismo era exatamente a questão do paganismo, os deuses do Olimpo. Os deuses do Olimpo. É claro que tudo isso foi em decorrência da influência do Renascimento, a valorização das artes, a valorização da razão, né? A fé sendo deixada de lado, o teocentrismo e a valorização da razão, a valorização do conhecimento, da filosofia, das artes. Tudo isso como influência do Renascimento, do humanismo, certo? Vejamos. Podemos dizer que os principais representantes desse movimento, do movimento Arcade, foram Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Santa Rita Durão, Cláudio Manuel da Costa. Foram os principais representantes. E os dois principais, sem dúvida alguma, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Não nos esqueçamos de que foi um livro de Cláudio Manuel da Costa que inaugurou o movimento por volta de 1768. O livro Obras Poéticas. O poeta Tomás Antônio Gonzaga ganha uma importância grande dentro do arcadismo, porque ele vai trazer para as suas obras não a mera ficção, mas a sua própria vivência, a sua própria experiência de vida. Ele escreveu duas importantes obras. Cartas Chilenas, que foi uma obra que durante muito tempo ficou no anonimato, não se sabia, desconhecia-se a autoria dessa obra, e a obra Marília de Disseu, As Liras de Marília de Disseu. Em Cartas Chilenas, o autor, na verdade, não só em Cartas Chilenas, você percebe que nas poesias do arcadismo vai haver todo, além de existir como principal característica o bucolismo, essa tentativa de busca pela simplicidade, uma outra característica é o fingimento poético. Inclusive eles mudavam até, eles criavam outros nomes, eles criavam pseudônimos. Na obra Cartas Chilenas, quem escreve se autodenomina Critilo. Critilo era o próprio Tomás Antônio Gonzaga. As cartas eram destinadas a Doroteu. E Doroteu era o amigo Cláudio Manuel da Costa. Nessas cartas faziam-se fortes críticas a um certo ditador chileno chamado Fanfarrão Minésio, que nada mais, que na verdade era quem? Era o governador da capitania de Minas, Luiz da Cunha Menezes. E na outra obra de Tomás Antônio Gonzaga, obra esta que foi escrita no período em que ele estava no exílio, porque ele chegou a ser exilado, acusado de conspiração contra o rei, por se envolver no movimento da Inconfidência Mineira. Ele escreveu uma obra quando estava no período do exílio, né, quando estava exilado, foi a obra Marília de Disseu. Uma obra em que ele vai falar de todo o sofrimento que ele estava passando naquela masmorra imunda e feia
diferentemente do que ele viveu, da felicidade que ele teve ao lado da sua amada, que era a jovem Maria Doroteia de Seixas, que na obra consta como Marília. O Disseu é Tomás Antônio Gonzaga e a Marília é, na verdade, a jovem Maria Doroteia de Seixas, com quem ele viveu um idílio amoroso, uma história de amor. E aí nós temos Marília de Disseu. Para finalizar, eu quero também dizer que houve duas obras pré-românticas, pré-indianistas, que marcaram o período Árcade. Uma delas foi Caramuru, de Santa Rita Durão, e a outra foi o Uruguai, de Basílio da Gama. Eu espero ter me feito entender por todos e ter contribuído com o conhecimento de todos vocês. Muito obrigado.